Olá, família! Boa noite! Que alegria estar aqui com você mais uma vez. A gente poder estudar a palavra de Deus, usar desse tempo que a gente tem, né? Que nós cremos que é um tempo proporcionado pelo próprio Deus, para que a gente possa meditar, para que a gente possa estudar um pouco e usar um pouco desse nosso tempo em algo que nos edifica tanto, que é o estudo da palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente. Nós estamos agora numa série do livro de Provérbios. E Provérbios tem uma proposta muito legal, muito bacana, que é chamar, ele nos convida para a sabedoria e o temor da palavra de Deus, dos ensinamentos, dos preceitos de Deus. Que temor, em que sentido que é esse temor, Ivone? No sentido da gente levar a sério mesmo. Nos convida a levar a sério essa questão da sabedoria, de buscar a sabedoria, de viver em sabedoria, de praticar a sabedoria que a palavra de Deus nos ensina. Isso é para minha vida, isso é para sua vida. A gente precisa abrir mão dessa coisa de que isso aí é só para o pastor, é só para o obreiro, é só para o diácono, é só para os líderes. Você é nova criatura, você é filho de Deus, você é corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então essa palavra é para você buscar a sabedoria, aprender com o sábio o caminho da sabedoria, e é para você ter o temor, o compromisso de praticar essa palavra no seu cotidiano, no seu dia a dia. E hoje a gente vai ser um pouco mais instruídos, equipados para a gente seguir adiante nessa nossa caminhada até chegarmos no céu, não é mesmo? Então eu quero orar com você, Pai. Nós agradecemos ao Senhor essa oportunidade que nós cremos que vem do Senhor, essa graça de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais da Tua palavra. Queremos que o Espírito Santo fale conosco, nos inspire, nos dê sabedoria, nos dê clareza de raciocínio, de entendimento, que nós possamos ser edificados através dessa palavra, Pai. Esse é o nosso desejo, que o Senhor tome o controle da nossa mente, do nosso coração, nos atraia para Ti, ó Deus, para o entendimento de tudo aquilo que vai ser falado. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A gente vai começar, a gente fez um bloco, né? Provérbios capítulo 5, 6 e 7. Aí a gente fez um bloco e o tema é o caminho da loucura e da morte. Oh meu Deus, que coisa forte, né? Falar assim, o caminho da loucura e da morte é um tema muito forte. Mas é porque o sábio ele vem nos advertindo alguns caminhos perigosos que a gente precisa tomar cuidado para que não chegue nesse extremo, né, da loucura ou da morte, de ser uma pessoa tola ou o caminho de destruição. Então, o que a gente vai estar estudando nessa noite, Provérbios 5, 6 e 7, depois você pode ler com calma, com tranquilidade. É uma leitura que fica muito extensa para a gente ler aqui, não dá, não tem como, nosso tempo não nos permite. Mas a gente vai falar sobre o capítulo 5, 6 e 7, o caminho da loucura e da morte. O caminho da loucura e da morte, a gente sabe que ele só pode ser originado no pecado, né, gente? Não tem como. O pecado, ele é letal, ele é gradativo e letal, né? Ele vai levar mais cedo ou mais tarde a um caminho de morte espiritual, de afastamento da vida, afastamento do Deus que é a vida em nós. E aí o pecado, ele traz essa separação. Não é Deus quem nos rejeita, é o pecado que nos puxa, nos afasta de Deus e nos leva para um caminho de morte. E a gente vê que todos aqueles que vivem numa prática de pecado, mais cedo ou mais tarde, há uma colheita em sua vida, que é uma colheita de destruição, é uma colheita de morte. Como eu disse, o pecado ele é letal, né? Ele é gradativo e é letal. A princípio parece que tá ótimo, que delícia, que legal. Tô aqui, tô no parque de diversão, tô na roda gigante do pecado. Mas mais cedo ou mais tarde, tudo isso desmorona, tudo isso começa a ruir, e o caminho é o caminho da perdição, como diz a palavra de Deus, né? Nós vamos falar sobre o capítulo 5, ele traz um despertamento à pureza sexual e à fidelidade conjugal. Ele começa falando sobre uma mulher leviana, uma mulher adúltera, e isso nos remete ao pecado sexual. E aí a prática do pecado,
que até então parecia ser uma coisa tão boa. Porque se o pecado fosse ruim, gente, vamos aqui pensar, né? Vamos raciocinar. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. A verdade é essa. Então o pecado é algo bonito, enfeitado, é algo gostoso a princípio, prazeroso a princípio. Mas uma vez que se entra nesse caminho e que existe uma prática de pecado, a gente sabe que ele tem uma transformação no meio do processo e se revela como realmente é, né? E tudo aquilo que era doçura agora se transforma em amargura na vida daqueles que praticam, que têm uma prática de pecado. Os ganhos transformam-se em perdas, a pureza transforma-se em contaminação. A liberdade transforma-se em escravidão. E isso vai acontecendo gradativamente, até que chega o fim, que chega a uma situação letal, que é a morte espiritual. E com a morte espiritual, tudo vai secando, tudo vai morrendo. A vida sentimental, a vida social, né? Tudo vai ruindo. E a parte moral, tudo vai ruindo. E aí você, de repente, você olha e diz assim, meu Deus, o que sobrou para essa pessoa? O que resta agora, né? Então o pecado, ele traz essa consequência nele, em si, né? Ele traz esse resultado final em si. O quão bom que o pecado ele pode parecer e o quão destrutível ele realmente é. E é isso que Salomão vem nos chamando a atenção, o sábio vem nos chamando a atenção nesse capítulo 5 de Provérbios, que existem caminhos que pra gente, para o homem, a Bíblia diz assim, né? Tá em Provérbios 14, 12. Existem caminhos que para o homem parecem ser bons, parece ser legal. Tô gostando, tá legal, tá me dando prazer. Mas o fim dele lá à frente, a Bíblia diz, né? O versículo de Provérbios diz assim, Provérbios 14, 12 diz assim, há caminhos que ao homem parecem caminhos bons, caminhos de prazer, mas o seu fim, o final dele é a destruição, é um caminho de morte. Depois você pode ler com calma, Provérbios capítulo 14, versículo 12. E aí o capítulo 6, a gente já entra no capítulo 6, e ele segue fazendo algumas advertências em áreas que são muito importantes para a vida da gente. O capítulo 6 já começa falando o seguinte, olha meu filho, não seja fiador de ninguém. Por quê? Porque quando você é fiador de uma pessoa, você fica na mão daquela pessoa, o seu nome está na mão daquela pessoa. Está o seu nome, está o seu crédito, tá o seu compromisso moral agora está na mão daquela pessoa. E eu vou contar uma experiência para vocês. Eu já fui fiadora, eu já comprei em cartão de crédito. Você pode comprar para mim? Não, pode passar lá em 3 vezes, fica um valor bom para eu pagar, pode deixar que eu vou te honrar e tal. E quando chegou no dia daquele pagamento, a pessoa começa a se esconder, começa a não atender telefone, e agora você tá com aquela conta e você pensa, meu Deus, eu não tenho dinheiro para cobrir isso. O que eu faço agora se essa pessoa não pagar, né? E agora você vai, enfim, você consegue encontrar a pessoa e dizer assim, olha só, o cartão tá vencendo, o cartão vence amanhã de manhã, como é que eu vou fazer? Eu preciso, você não depositou ainda, você ainda não me procurou, não pagou essa conta. Ai, sabe o que é? Eu tive um imprevisto. Ok, você teve um imprevisto, mas agora, quem é que tem que dar um jeito de resolver a situação? Sou eu? O produto é meu? Fui eu que fiz a compra? Não, eu só fui a pessoa que fui fiadora. O livro de Provérbios, o Salomão, o sábio, ele vem nos dando uma advertência. Não seja fiador de ninguém, porque você fica preso na mão daquela pessoa. E isso não vai ser bom para a sua vida. Isso tira a paz, isso tira a tranquilidade, isso acaba com uma amizade. E essa é a primeira coisa que Salomão vem falando. Ele traz 3 advertências aqui. Essa é a primeira, não seja fiador de outra pessoa. Segundo, a segunda advertência é com relação à preguiça, que ele fala, olha só, a gente não pode permitir que a preguiça te domine. Há pessoas que amam a preguiça, a improdutividade, a falta de conhecimento, um futuro vazio, ou seja, a ociosidade. O preguiçoso, ele só tem prazer naquilo que não lhe dá trabalho, naquilo que ele fica, que é só curtição. Ele não quer
esquentar a cabeça com nada, ele não quer pensar em nada, ele não quer ter trabalho, ele não quer resolver problema, ele não quer nada. Então, a segunda advertência de Salomão, aqui no capítulo 6, você não pode permitir que a preguiça, a ociosidade te domine. E ele ainda cita a formiga. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Você vê a formiga, ela trabalha o tempo todo. Ela consegue carregar um peso 10 vezes o seu próprio corpo, o seu próprio peso. De tanto é que ela se esforça, né, para ter o que comer, para ter um abrigo. Então Salomão dá essa advertência e diz, vai ter com a formiga, vai aprender. Olha para o formigueiro, vai ver o trabalho em grupo que elas fazem, o trabalho em equipe, cada uma fazendo a sua parte, cada uma produzindo. E aí ele dá esse ensinamento e chama a atenção, dando abrindo esse link aí para o ensinamento da formiga, para a gente aprender com a formiga como realmente se deve proceder e se deve trabalhar, e dar aquela sacudida, né? Não deixa a preguiça encostar, não deixa a preguiça ficar sobre os seus ombros, não tomar conta de você. A terceira advertência que Salomão nos dá, que o sábio nos dá, é em relação ao homem maligno, a pessoa perversa, maliciosa, em palavras e em atitudes. O sábio diz que este será destruído de repente. A pessoa perversa, má, parece que ela está indo bem, mas de repente, repentinamente, vem uma destruição sobre a sua vida, sem que haja remédio para a sua ruína. E aí isso nos remete o que, gente? A lei da semeadura. Gálatas 6,7 diz que nós precisamos, em Gálatas 6,7, estar atento à lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso certamente ele colherá. Plantou maldade, plantou malícia, plantou coisas ruins, sementes ruins, vai colher, vai ter uma semeadura de destruição. E o sábio vem nos ensinando isso, fazendo essa advertência. Cuidado com o coração malicioso, com o coração perverso, com a pessoa perversa, porque ela será de repente destruída e não haverá para ela remédio, não haverá para ela saída. Capítulo 7 vem falando sobre a mulher imoral, a advertência ao sexo antes do casamento, e para aqueles que são casados, a advertência ao sexo fora do casamento, ou seja, antes do casamento, a fornicação, depois do casamento, o adultério. Você sabe que a fornicação é o sexo de uma pessoa que é solteira, não é casada, mas ela tem uma prática sexual que não é biblicamente permitido, mas que hoje é muito estimulado na sociedade, né? Hoje isso é muito, muito comum, muito liberal. Se um jovem, um casal de namorados, eles namoram e estão se conhecendo, se preparando para casar, e dizem, não, a gente está aguardando depois do casamento para a gente ter a nossa primeira intimidade sexual, nossa primeira experiência sexual. Como assim? Que coisa mais ridícula, mais retórica, mais obsoleta. Isso não existe mais, isso está em demodê, mas é bíblico, é o que a palavra de Deus nos ensina. E tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina é para ser saúde para nós, é para ser saúde para a nossa vida, não só a nossa vida espiritual, mas a nossa vida emocional também, a nossa vida física também. Então é para nos preservar. E aí o capítulo 7 vem falando sobre isso. O sábio vem despertar aos jovens para que tenham cuidado com a sedução da mulher adúltera, da mulher libertina. Cuidado com isso, porque os caminhos dela são para destruição. E você lendo o capítulo 7, você vai ter esse entendimento do que o sábio está falando e ensinando aos mais jovens que tomem cuidado. E esse ensinamento é para todas as pessoas, para todas as idades e para todos os sexos. Cuidado com essa prática de pecado. Ele fala de fazer a sabedoria como algo precioso em nossas vidas. E é mesmo, né? A sabedoria sempre será algo muito,
muito assim maravilhoso que Deus nos permitiu, algo, um presente realmente da graça de Deus sobre nós, porque ela nos permite ampliar o nosso olhar, o nosso entendimento sobre os assuntos, e a gente ter mais clareza na hora das escolhas, na hora das decisões, na hora de tomar certas atitudes, na hora de falar certas coisas, né? Se a gente fizer tudo com sabedoria, a gente vai ser sempre muito bem sucedido. Na verdade, quando a gente consegue fazer uma coisa ruim, fazer uma besteira, é porque nós não agimos com sabedoria. E o sábio, mais uma vez, ele vem falando sobre isso pra gente. A sabedoria é algo precioso em nossas vidas. Ele nos aconselha a guardá-la como um tesouro no nosso coração. A gente não pega um tesouro e larga por aí em qualquer lugar, em cima de qualquer lugar. Perdi o telefone da gente, que a gente não pode dizer que sim, é um tesouro. A gente fica, né, naquele cuidado. Se a gente sai de um táxi, a gente olha para ver se não esqueceu alguma coisa, se não deixou o celular ali, né? A gente chega num lugar, arreia o telefone, arreia as coisas, e na hora que sai você toma cuidado se saiu com tudo seu, todos os seus pertences. Imagina um tesouro, imagina algo caro, algo de valor. Você deve guardar com muita estima, e quando a gente faz isso, a gente está demonstrando que a gente realmente estima a sabedoria, estima o conhecimento que vem da parte de Deus, entendimento da parte de Deus. No versículo 7:4, ele diz assim: faça da sabedoria sua irmã. O que ele está querendo dizer com isso? Tenha a consideração, o amor, o apego que você tem por alguém da sua família, que você quer proteger, que você quer cuidar. Eu tenho 2 filhos. E apesar do menino ser mais novo, né, ele ter 22 anos e a menina ter 25, a Gabriela tem 25, ele tem um senso de proteção, né, com a Gabriela. E aí, se eles vão no shopping em algum lugar, ele sempre colocava a mão no ombro dela, aí ela ficava assim: mãe, meu irmão, ele me atrapalha, porque se um rapaz quiser me paquerar, e se eu quiser, assim, conhecer alguém, a pessoa vai olhar, vai pensar o quê? Ah, é namorado dela, né? Porque tá assim, porque irmão não anda assim, irmão geralmente também anda um pro outro. Então, se tá assim com a mão no ombro, tá andando junto, andando de mão dada, é porque é namorado, não sei o que. Minha filha, isso é proteção, isso é senso de proteção. Isso é uma forma inconsciente, às vezes até, mas que o corpo fala, né? Que a gente está dizendo o seguinte: olha, essa pessoa tá com alguém aqui, ela tem alguém por ela não tá sozinha. Então, o sábio, ele vem dizendo isso para você. Faça da sabedoria sua irmã. Ame, cuide, proteja, queira bem, queira preservar, queira estar íntimo, assim como é o relacionamento em família, como nós fazemos com a nossa família. Então, faça da sabedoria sua irmã. Sabe, você que está me ouvindo nessa palavra, faça da sabedoria a sua irmã. Preserve-a, cuide-a, queira, ame, queira ter intimidade, queira ter proximidade com ela. Mas faça isso porque vai ser vida para você. E para concluir esse estudo, no capítulo 5, 6 e 7, eu queria dizer para você, Salomão, ele vem nos advertindo sobre a pureza sexual e a fidelidade conjugal. Ele vem falando sobre a gente ser fiador de alguém, que a gente não deve, a gente vai ficar preso. Muitas pessoas buscam conselho das lideranças nas igrejas, perguntando: olha, alguém me pediu para eu ser fiador, eu devo? O que você acha? E aqui Salomão vem nos ensinando sobre isso. Cuidado com o maligno, com o malicioso, com palavras e atitudes perversas. Proteja-se da mulher imoral. Busque a sabedoria de Deus como alguém muito próximo, que você ama e que você quer bem. Se a gente aplicar essa palavra na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós vamos ter resultados surpreendentes, abençoadores, não só para nós, mas para aqueles que nos cercam também. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja produtiva na sua vida, que você continue durante a semana meditando nessa palavra e sendo ricamente abençoado por ela. Esse é o desejo do coração de Deus e esse é o meu desejo também para a sua vida. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem despertado em nós um desejo ardente
de buscar a tua palavra, Senhor, e de vivê-la e de praticá-la. Se esse meu irmão está aqui hoje ouvindo esse estudo, essa minha irmã está aqui hoje ouvindo esse estudo, é porque tem esse desejo no coração. E nós queremos apresentar isso diante de Ti, porque nós queremos que o Senhor há de fazer coisas surpreendentes com esse nosso desejo, Pai. Eu louvo ao Senhor, eu bendigo ao Teu santo nome, ó Deus, por isso, por esse momento, por essa palavra. Abençoa a vida desse meu irmão, abençoa a vida dessa minha irmã, para que ele possa prosperar na Tua palavra, em sabedoria, em integridade, porque eu creio que isso vai ser vida para nós, ó Deus. Eu oro assim, te louvando e te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Que você diga amém aí na sua casa. Deus te abençoe, que você continue firme, buscando a sabedoria da parte de Deus, vivendo a sabedoria da parte de Deus no teu dia a dia. Até nossa próxima quinta-feira, onde nós vamos dar continuidade a mais alguns capítulos de Provérbios. Se você quiser, leia, vá lendo durante a semana o livro de Provérbios, já vá se preparando, porque eu creio que Deus vai trazer revelação para a sua vida. Deus te abençoe, até o nosso próximo estudo, em nome de Jesus. Até lá!